Bom dia, tudo bem? Bárbara, você está me ouvindo? A Cielo entrou também. Bom dia. Bom dia, tudo bom? Deixa eu perguntar uma coisa para vocês. É, Começaram as atividades junto com o oitavo período na clínica? Nós vamos fazer o treinamento hoje à tarde. Ah, que legal, que legal. Vamos torcer para dar tudo certo. Então, hoje vocês fazem o treinamento e a semana que vem começa o atendimento, é isso? Talvez a partir de sexta-feira já. Ah, legal, legal. Opa, eu acertei com a Helene lá, mas depois eu fiquei sem saber do resultado. Essa semana eu não falei com ela, desde o feriado eu não falei com ela. Hoje é dia 14, tá certo, era dia 13, tá certinho. Eu que tô fora do ar. Legal. Depois qualquer coisa me conta. Se tiver dúvida, traz pra gente discutir aqui também, né, dos casos que forem vendo lá. Hoje eu separei, né, alguma coisa para a gente reforçar os planejamentos de prótese parcial removível. Recuerdos, né? Tudo que o foco clínico daquilo que foi discutido no curso teórico, né? Conceitos básicos, né, para bons planejamentos em prótese parcial removível. O que uma removível necessita para tá gravando? Hoje já está gravando. Agora quando a gente abre o coisa ele já começa a gravar. Deixa eu só achar uma coisinha aqui. Achei, tá aqui. Né? Só que pulou. Volta. Então, alguns conceitos da removível, ele dá uma recordada, o que são, qual a importância clínica deles, né? Bom, removível precisa ter suporte, precisa ter retenção, precisa ter estabilidade e ser bonitinha, né? Ter estética, né? Agora, quando a gente fala de ser bonitinha para removível, é uma coisa meio complicada, né? Ela pode tudo, né? Mas bonita ela não é, porque sempre aparece, né, um componente metálico dela. Esteticamente ela é uma prótese rejeitada, ela é o patinho feio das próteses. Mas é a história do patinho feio mesmo, né? Muitas vezes o patinho feio torna-se o cisne negro da coisa. Em reabilitações com próteses parciais removíveis que ficam infinitamente melhores com removível do que qualquer outro tipo de prótese que a gente use, né? A despeito da prótese parcial removível e essa perda estética na grande maioria dos casos, né? Então,
O que a gente entende por suporte de uma removível? O que a gente entende por retenção dela? O que a gente entende por estabilidade? Estética é mais fácil. Suporte, né? É onde a prótese vai descansar. Quando eu instalo a prótese, é onde ela vai receber ou transferir as cargas desferidas sobre ela para o sistema estomatognático. A prótese parcial removível, ela é muco dentro suportada ou dentro muco suportada, né? Ela é uma prótese de suporte misto. O que quer dizer isso? Parte do esforço mastigatório recai sobre a fibromucosa, sobre o tecido ósseo, e parte sobre os dentes. Agora, quando ele vai recair sobre os dentes, eu tenho que direcionar, né, essa carga para o dente receber. Eu não posso botar uma componente tangencial, porque eu vou causar mobilidade nesse dente. Então, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que fazer a carga ser desferida no longo eixo do dente. Então, eu tenho que planejar isso. Né? Então, eu tenho que confeccionar apoios. Retenção, eu vou usar os dispositivos, os grampos circunferenciais ou os grampos por ação de ponta, nas suas mais diversas configurações. Eu posso desenhar o grampo de diversas formas, mas a ideia do grampo é prover, né, retenção, retenção do aparelho. E o que é retenção? A retenção é a dificuldade que o aparelho encontra de ser removido na sua trajetória de inserção. Toda vez que eu estou falando da inserção e desinserção do aparelho, eu estou falando de retenção. E estabilidade, evitar movimentações do aparelho em qualquer outra trajetória que não aquela de inserção. Retenção, eu me fixo na trajetória de inserção do aparelho. E estabilidade, qualquer outra movimentação do aparelho dentro da boca do paciente. Toda vez que a gente vai planejar, isso não muda, né? Um ano, 2 anos, 20, 30, 40, né, que a gente está aqui. Vai aflorando. O que melhora na cabeça da gente é que a gente começa a perceber com mais nitidez as coisas. Quando tem o conceito, lá no sexto período, né? Você tem o conceito, você quer memorizar o conceito. Agora, você sabe o conceito e vai fazer a aplicação dele. Tem alguém ligando aqui, peraí. Deixa eu ver se não é nada da aula. Não, não é. Por que o suporte é indispensável numa PPR? Porque se a PPR não apresentasse suporte adequado, ela intruiria na mucosa, machucando o paciente. Então, coloca, ela vai apertando a fibromucosa, ela fica tatuada na boca do paciente. É muito comum, pacientes que usam próteses parciais removíveis provisórias, a hora que ele tira, você percebe nitidamente o desenho da prótese na boca do paciente. Por quê? O suporte não está de acordo, né? Eu estou comprimindo demais essa fibromucosa. Né? E na PPR, né? Qual o elemento que propicia o suporte? Ó, uma prótese parcial removível provisória, aqui. Né? O que é isso aqui? Uma perereca. Uma perereca. Então, quando isso aqui está na boca do paciente, olha, ela marca e vai fazendo o contorno certinho. Ó. Perereca não é uma prótese parcial removível feita para ser usada por longo período de tempo. Na realidade, ela só tem suporte mucoso. Só tem suporte mucoso na área desdentada. Ela não é dentro muco suportada, nem muco dentro. Ela é muco suportada. Né? Então, e não tem a mesma área para a gente distribuir cargas que tem a dentadura. Então, você concentra esforços em alguma área. Então, você acaba, ou pode acabar lesionando, né, a fibromucosa do paciente. O suporte é isso, né? Porque se eu apoiar só na fibromucosa, eu não vou ter o suporte devido. O suporte da removível é misto. Então, os apoios. Como eu devo proceder para fazer os apoios? Todas aquelas as discussões de apoio que nós tivemos durante os planejamentos de classe 1, classe 2, classe 3, classe 4. Alguém tem dúvida em relação a isso? Apesar de ter sido exaustivamente conversado, nós já batemos papo. Mas sempre que a gente traz, a aplicação disso na clínica agora, né? Por que eu ponho aqui, por que eu não ponho ali? Qual a importância dele estar aqui? Como é que eu faço o preparo disso? Que broca que eu uso? Qual é o jeitão que a coisa tem? Né? Então, se eu for fazer um apoio oclusal,
eu pegar uma canetinha vermelha aqui. Né? Se for fazer um apoio oclusal, eu tenho o dente, né? Ó, eu tenho o dente. Como é que eu faço para fazer o apoio? Molar. Eu divido sempre, a ideia é essa, ó, em 3 partes no sentido vestíbulo lingual. Né? Deveriam ser 3 partes iguais, né? Essa ficou mais gordinha, essa mais gordinha, essa mais fininha. E a parte central aqui, eu vou pegar uma broca esférica que tem no nosso bloqueiro, compatível. Se for molar, ela é maiorzinha, é uma broca. Eu não guardo muito bem o número de broca, mas essa broca vai entrar aqui, ó, e vai, né, em esmalte, prover, né, desgaste nessa região. Eu vou fazer o descanso ou o apoio, né? Daqui sai o braço de oposição, sai o braço de retenção. Né? Então, esse é o apoio oclusal. O apoio oclusal. Aqueles cuidados. Se for uma extremidade livre, usar a mesial do dente adjacente ao espaço protético, evitar o torque do terminal retentivo. Né? Então, todos aqueles conceitos. Quando fala de apoio, tem que lembrar de tudo isso. Né? Então, recordando. Agora, se for um apoio em símbolo, né? Eu tenho, por exemplo, um dentinho aqui. Ou não, agora não rodou. Um dentinho aqui, né? Ó, isso no sentido vestíbulo distal, né? Ó, opa. Caninão, por exemplo. Né? E na palatina dele eu vou fazer, né, um descanso para que a prótese consiga encaixar aqui e transferir carga. O desenho disso, né, nessa vista, é fazer como se fosse uma cadeira, um encosto. A broca que eu uso, uma broca tronco cônica, que tem lá no meu bloqueiro também. Eu venho com ela aqui, trago ela aqui, e ela vai fazer esse contorno da parte ativa dela aqui, ó. Né? Removendo essa parte do meu dente aqui, do meu esmalte. Então eu vou ficar com o meu dente com esse contorno. E o metal vai encostar aqui. De tal forma que depois de preenchido com o metal aqui, né, ó, eu devolvo o contorno original do dente, tá? E a carga é desferida no longo eixo do meu dente. Tá apoiadinho. É isso aqui, né? Ó, ó. Tá? Ele encosta na palatina do dente ou na lingual do dente. E embaixo ele tem o grampo vem, assenta ali. Então quando ele faz, cara, sem empurrar o dente para frente. Sem empurrar o dente para frente. A movimentação do dente, a carga não é no sentido lingo-vestibular. A carga é no sentido axial do dente, né? No ocluso gengival, né? No sentido de jogar para o tecido ósseo, para o ligamento periodontal, essa carga. Dúvidas em relação a isso? Eu acho que a gente conversou bastante. Né? Agora, provavelmente vai aparecer alguns casos agora na clínica de removível que vocês vão ter que fazer o planejamento. É isso aqui. Se usar esse roteirinho para fazer, não tem jeito de errar. Né? Outros tipos de apoio, né? Nós conversamos também. Olha lá, apoios incisais. Qual o grande problema do apoio incisal? Tem alguma coisa de errado com ele? Não. Agora, ele torna a estética do aparelho menos efetiva. Menos efetiva. Então, se eu fiz a cadeirinha, né, no meu apoio, no sentido que eu desenhei lá, se você olhar aqui, né, ó, o apoio separado aqui, ó. Né? Agora você está olhando ele por oclusal, por incisal. Ó. Na realidade, o que acontece? Ele vem de mesial para distal sobre o símbolo, formando um trilho, né? Onde ele vai apoiar. A melhor maneira da gente ver isso clinicamente, né? É para quem gosta de cinema, de atividade cultural, a classificação disso no jornal tem aqueles bonequinhos, né? Os emojis lá, não sei se é emoji que chama, mas é um bonequinho. A carinha do bonequinho, né? Tem o zoinho dele. Narizinho. Se o filme for bom, ele está sorrindo. Né? E se ele estiver tristinho, né? O filme for ruim, tem esse formato aqui.
Esse formato aqui é o formato do preparo que você vai fazer aqui, ó. A boquinha caída. Na mesial ele é mais baixo e na distal ele é mais baixo. Se você lembrar da carinha triste, né, da carinha do filme ruim, e correr a broca desenhando aquilo no dente, você vai fazer o preparo, não tem jeito. Né? Lembrando que esse preparo é uma meloplastia, feito em esmalte, você não pode aprofundar muito. Se expuser dentina, você vai ter que fazer uma restauração para o apoio cair sobre o material restaurador. Ó, todos eles, ó, todos eles, tá? Beleza? Por quê? Eu coloco esse apoio na região de símbolo, eu tiro, né? Eu suprimo essa aparição do grampo, do apoio incisal, que esteticamente complica o resultado desejado. Agora, volto a insistir. Tecnicamente, biomecanicamente, tem alguma coisa errada com esse apoio? Absolutamente. Ele está tecnicamente perfeito. Então, ninguém pode condenar, né? Condenar uma removível. Falar, isso aqui está errado. Não, não, não é isso. Outra, vocês vão viver ao longo da vida, né? No consultório, nas atividades que vocês vão fazer. Você vai perceber que tem muito colega que adora botar defeito no que a gente faz. Se o cara não pensou no planejamento exatamente aquilo que eu estou pensando, né, a grande maioria leva, ele não fez isso, está errado. Não, não está errado coisa nenhuma, está certinho. Ele não fez a mesma coisa que eu faria, mas nem por causa disso fez errado. Agora, eu tenho isso aqui, né, ó, que aparece dessa forma, e tenho esse caso que aparece dessa forma. Bom, esteticamente, esse resultado é muito mais favorável, muito mais favorável. Agora, por que eu vou fazer isso se eu posso fazer aquilo? Agora, vai de quem está fazendo. Agora, dizer que isso aqui está errado, não está. Né? Biomecanicamente ele está certinho. E por falar em apoio, vocês se lembram do seu formato? Ele está intimamente relacionado à função, é claro. Foi o que nós acabamos de falar, né? Boquinha triste, né? Para o apoio em símbolo, como se fosse uma cadeirinha a parte lingual dele, né? A face lingual do dente, como se fosse o espaldar da cadeira. O cara, ele encosta e assenta, tá? E na oclusal, eu divido sempre o meu dente em 3 partes, tá? Vestibular, média e lingual. Tá? E vou usar o terço médio para fazer o meu apoio, ou na mesial ou na distal. Lógico que isso exige diferentes tamanhos de broca esféricas. Isso é outra coisa que todo mundo erra. O cara pega uma broca e quer fazer tudo com uma só. Não tem jeito, né? Então, a engenharia de materiais já desenvolveram as brocas exatamente para a gente ter um arsenal de broquinhas que facilitem a nossa vida. Né? E a ideia dele, como é que é feito? Ó, a broquinha esférica, né? Olha lá, formado um contorninho aqui, ó, tá? E em esmalte o suficiente para o apoio, o descanso da prótese entrar ali. Para evitar o quê? Que durante o ato mastigatório, aquilo fique em supra-oclusão. Mastigue sobre a removível. Vai tornar o meu contato instável. O meu contato dentário era esse. Agora, com a removível em posição, o meu contato dentário é esse aqui. Ó. Então, a ponta de cúspide do antagonista vai tocar isso, mas lá dentro, na altura que era. Agora, se eu colocar isso sobre o dente, o contato vai ser indesejado, vai ser um contato maduro. Né? Vocês vão ter oportunidade de ouvir de colegas, né, na clínica geral, depois você está trabalhando, você vai trabalhar numa clínica, tem 10, 15 dentistas trabalhando, vai trabalhar na prefeitura, tem 200 dentistas trabalhando na prefeitura, né? Você vai trabalhar e vai ter um convívio coletivo, e colegas que estudaram em outras escolas. Né? Então, você começa, isso aqui é bacana, muita coisa a gente já vai aprendendo que a técnica que se usa aqui não é a mesma técnica que se usa em Araçatuba, em Araraquara. Então, a gente tem Ribeirão Preto,
diversidades nisso e justificativas para isso. Agora, a justificativa de que preparo para apoio da cárie, aí não, né? Entendeu? Ah, não vou fazer isso porque eu vou fazer um buraquinho ali e ali vai juntar a placa, que junta a placa é falta de higiene. Se você tiver feito o preparo para apoio, o cara higienizar aquilo, ele não vai fazer. Ah, mas eu já vi o paciente usar uma removível, a cárie tem certinho o formato do grampo, porque ele não tirava a removível para escovar. Pensa no grampo na posição. Eu escovo a parte de fora do grampo. A placa que está no lado interno do grampo não escova. Então ele põe a removível, não tira, escova tudo. Um belo dia ele tira e tem o desenho do grampo no esmalte dentário, né? A descalcificação certinho no formato do grampo. O grampo que deu a cárie. Não é. Então vamos lá. A outra situação, né? Talvez isso aqui a gente não tenha discutido de forma tão conversada como o posicionamento dos apoios, o desenho deles. Isso aqui, ó, o apoio está cobrindo toda a oclusal do dente. Ó. Ao invés de eu fazer só aquele apoio na mesial, né, ó, só o apoinho aqui, eu estou usando toda a plataforma oclusal. Isso a gente chama de macro apoio. Macro apoio, de grande, né? Por quê? Com a perda do elemento aqui, né, você tem a ausência do dente, tem o pré aqui, vamos lá, e tem o dente que estaria aqui, né? Esse dente que está aqui, ó, com a perda, a tendência dele é fazer isso aqui, é migrar para a oclusal, levantando a distal, né? Levantando a distal. Isso causa interferência e o plano oclusal fica com um declive naquela região. O macro apoio, né? Você tira e tenta nivelar com o apoio a plataforma oclusal do dente. Então, tudo isso que eu coloquei aqui, ó, passa a ser o meu apoio. Isso chama-se macro apoio. Né? Normalmente, em molares, né, em classe 3, eles têm aquela inclinação para mesial. Agora, se a inclinação for muito grande, né, o dente está tombado para mesial, né, não adianta querer fazer um macro apoio, porque o apoio vai ficar no plano inclinado. Né? Agora, você pode fazer uma meloplastia na distal e daí fazer o preparo para o apoio. Muitas vezes você não consegue, você vai ter que fazer uma restauração de resina ou uma restauração de amálgama, sobre essa restauração fazer o preparo para o apoio. Outras vezes só a restauração não adianta, você tem que fazer o quê? Uma coroa nesse dente, tamanha é essa inclinação. Você, né, usando os conceitos lá de contatos interoclusais, conseguir restabelecer a plataforma oclusal com a removível. Por que a retenção é indispensável na PPR? A retenção é a capacidade de manter a prótese no seu sítio de posição. Quando eu quero tirá-la, né, eu vou contra a trajetória de inserção. Isso é retenção. Porque se a PPR não apresentasse retenção adequada, ela se soltaria facilmente, prejudicando a mastigação e criando situações constrangedoras. É aquela que o paciente está falando, a prótese quer sair da boca. Né? Quais elementos da PPR propiciam retenção? A grande maioria, né? Eu ponho o grampo para dar retenção direta. Né? E trago os outros componentes tentando estabilizar essas movimentações que a prótese faz, na estabilidade. Né? Os planos guias por fricção também dão, né? Paralelismo, né? Gaveta de armário. As celas, como as próteses totais, né, também fazem. Na região de cela, principalmente na região posterior, eu posso fazer selamento periférico aqui, ó. Posso não, devo fazer, né, vedando, né, a minha prótese aqui. Evita de entrar resíduo alimentar e forma aquela retenção por adesão da resina com a fibromucosa do paciente. Né? Na prótese total, a gente estudou isso também. Quais são os mecanismos de retenção de uma prótese total? Adesão, coesão, tensão superficial, tudo aquilo vale para a nossa prótese parcial removível também. Então, lá na prótese total, Vicente, talvez eu tenha dado algumas aulas lá também. O que a gente fala?
O que é adesão? Fenômeno de atração intermolecular entre corpos distintos. Adesão. Tem dois corpos. Um aproxima do outro, a tendência deles se unirem. Exemplo clássico disso são os dois copos na hora que a gente está lavando. Coesão. Um copo tem moléculas de vidro coesas entre si que dão o formato do copo. O que é coesão? Atração entre moléculas no mesmo corpo. Então, a base da minha dentadura, a força de coesão do acrílico mantém a dentadura no formato que eu fiz a dentadura. Então, o acrílico tem uma força de coesão entre as moléculas dele. Agora, a força de atração entre moléculas do acrílico com a fibromucosa é uma força de adesão, são corpos distintos. E isso faz aquela sucção da prótese, né? Que faz a prótese ficar. Qual a importância da minha moldagem bem feita? Quanto mais próximo tiver um corpo do outro, maior é o fenômeno da adesão. Então, se eu gerei um modelo de cópia fiel da boca, quando eu prenso ele sobre o acrílico passa a ser cópia fiel daquele modelo. Quando eu levo na boca, o acrílico vai estar justaposto, vai estar encostadinho na fibromucosa. E isso favorece o fenômeno físico da adesão, fazendo com que a prótese, né, se estabilize. Olha lá. Apoios. Planos guias, apoios, né? Por células como total. Então, olha lá. A parte dentro suportada da minha prótese, dentro muco suportado, né? Agora, como as próteses totais, as células, né, o selamento lá atrás vai ajudar a gente a fazer esse selamento, né? A parte dentária em preto e a parte mucosa, né, na argolinha branca. Dentro, muco suportado. Qual que é mais importante? Depende do caso, né? Ela pode ser mais muco dentro ou pode ser mais dentro muco, em função da classificação de Kennedy da Criar. Se é uma classe 3, normalmente o suporte é muito mais dentário do que mucoso. Se é uma classe 1, depende da extensão também, mas o suporte já é mais mucoso, vai ter a alavanca posterior. Outra possibilidade de a gente fazer, né, o preparo para apoio. Numa coroa, né, ó, já desenho, eu faço o apoio aqui, todo fresado aqui, o contorno, né, do descanso do braço de oposição aqui. Então, o grampo vai vestir isso de tal forma, ó, e ele vai completar, né, e aqui vai descer o nosso conector para unir na. Tá? Então, todo esse contorno em vermelho, né, dá o contorno final da minha prótese. Então, quando o paciente usa um trabalho desse e passa a língua, ele não sente a sobressaliência do braço de oposição da boca. Isso torna-se biologicamente muito mais agradável para o paciente. Ele não tem a propriocepção não percebe o sobrecontorno do dente, né? Olha lá. Selamento periférico. Muitas vezes a gente faz a cópia, né? Isso aqui é uma pasta zincogenólica, né? É um material de moldagem, né? Inelástico, que a gente pode usar. Então, ó, cuidado. Quando você tem um cuidado sobre a célula, nós vamos fazer o selamento como na nossa dentadura. Uma moldagem aqui, ó, ainda colocou um pouquinho de cera, dá para você perceber aqui com um pincelzinho para fazer o selamento periférico. Depois eu vou ter, depois de acrilizado, a minha base da minha removível dessa forma. Então, além da retenção que o grampo está provendo da parte dentro suportada, eu vou ter uma adaptação do acrílico, né, de uma forma muito justaposta, muito próxima da fibromucosa, aumentando sobremaneira, né, os efeitos do mecanismo físico da adesão, o que é extremamente desejável. Né? Retentores podem ser intracoronários, do tipo grampo, né? Ó, diversos tipos, ou circunferenciais ou por ação de ponta, né? Podem ser, né, por atache, mas isso aqui, ó, é um encaixe tipo bola, né? Uma bolinha. Então, você vai fazer o encaixe
tipo bola, você tem um O-ring, né, um anelzinho na prótese, e aquilo preso no dente. Lembra muito, sabe o quê? Pipe, né? Aquela coisa de fechar, peca tipo samba canção. Macacãozinho de criança, tip top. Aqueles botãozinhos que faz tec, 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 tec. Né? A prótese tem um dispositivo daquele que veste. Isso faz com que a gente elimine os grampos. Ó, essa prótese vem até o lateral aqui, ó. Aqui está o contorno, a célula da minha prótese, ó. E não tem grampo, né? Então não aparece. Por quê? Porque está preso na distal dele no encaixe tipo bola. E lá atrás, moldado, bem bacana, né? Aqui, ó. Moldado, bem bacana, para fazer todo o palato como se fosse uma dentadura. Ah, mas recobriu todo o palato. Recobriu todo o palato. Recobriu todo o palato. É quase uma dentadura. Mas ela tem ainda, né? Ó, 2, 4 elementos aqui. Qual a importância da manutenção desses dentes? Esses dentes ainda têm membrana periodontal e, tendo membrana periodontal, eles têm próprios receptores da membrana periodontal. Toda a parte de posicionamento mandibular é dirigida, né, pelo sistema nervoso central através dessa propriocepção desses proprioceptores que estão na membrana periodontal. Eu podendo manter o dente, não tem por que eu removê-lo. Então, eu vou fazer a reabilitação utilizando desses dentes a melhor resultado no meu caso. Bom, vamos lá. Aí, diversos outros casos, né? Diversos outros. Ó, eu tenho, né? Os outros componentes da prótese, né? Olha lá. Cada constituinte dele tentando estabilizar, né? Dar o resultado final, né, para a minha prótese. Já que estamos falando de grampos, como esses devem ser? O que é reciprocidade? O braço de retenção do grampo deve cruzar o equador protético. Quando ele está cruzando o equador, a tendência dele é empurrar o dente para o lado oposto. Agora, eu tenho que ter um anteparo atrás do dente, mantendo esse dente em posição, para que o terminal retentivo que vai cruzar o equador protético sofra a deflexão e passe, sem que dê torque no dente. Então, o que é reciprocidade? O papel que o braço de oposição faz para a transposição do terminal retentivo pelo equador protético. Né? Olha lá. Só o terminal retentivo cruza o equador protético. Todo o resto do grampo está acima do equador protético. Apoio, braço de retenção, terminal retentivo. Braço de oposição, todo ele acima do equador protético. Ó, o equador está aqui, o braço de oposição está por cima. E o braço de oposição não afila. Já o braço de retenção vai afilando até, né, ultrapassar o equador protético. E aqui é como eu calibro a minha retenção. Né? 0,25 no cobalto cromo. Quando o meu grampo vai tocando aqui, o braço de oposição tem que estar encostado aqui para neutralizar essa força. Né? O trespassar do terminal retentivo pelo equador protético só distenda o metal. Só distenda o metal. Não empurra o dente para cá, neutralize essa carga. Né? Isso é reciprocidade que o braço de oposição faz a ação mecânica da transposição do terminal retentivo pelo equador protético. Né? Tem diversos desenhos. Eu tenho dentes, tenho grampos circunferenciais, né? Ó, apoio, braço de oposição, apoio, braço de retenção. O desenho não é o mais importante. Da célula saindo, né, um braço de retenção, né, no terminal retentivo, aqui atrás um braço de oposição. Sempre que eu tenho um braço de retenção, seja no circunferencial, seja na ação de ponta, eu devo ter algo fazendo oposição para ele. E isso, a essa oposição, né, é recebida a ação do terminal retentivo, eu chamo de reciprocidade. Olha lá. Esse é um grampo RPI. O que é RPI? Reste de apoio, T de plano, né? E o T aqui, né? De oposição. Então, o nome do grampo não é importante. O nome do
tem, né? Se você for ler na literatura, vai RPI, Martinelli Ali, Akers, Gillett, Jackson Cribb. Se você pegar um livro, ele vai falar um monte de nome. Basicamente, o que é isso? Cada autor que desenhou um grampo, uma característica, ele deu o nome dele. Então, continua sendo um grampo circunferencial da mesma forma. Por que a estabilidade é indispensável em PPR? Porque se a PPR não apresentasse estabilidade adequada, ela se movimentaria lateralmente, dificultando as funções. Quais elementos que dão a estabilidade na prótese? Vários, né? Conector maior, conector menor, o próprio terminal retentivo, o próprio grampo de retenção. Ora ele age como retentor direto e ora ele pode agir como retenção indireta, tentando estabilizar isso. O conjunto da obra vai ter que ter estabilidade. Ora aquilo atua de uma forma, ora ele atua de outra. Quando ele atua no sentido de impedir que a prótese se movimente fora da trajetória de inserção, né, ele está dando estabilidade para a nossa prótese. Né? Os planos guias, os retentores, as células, os apoios, tudo. Né? Ó, diversos desenhos. Né? Ó, quando eu aperto aqui, né, esse terminal retentivo vai impedir que a prótese, esse aqui minto. Né? Ó, quando eu aperto aqui, o eixo que vai formar passa por aqui, ó. Apertando aqui. Então, a hora que eu for abrir isso aqui, a tendência desse lado deslocar. Esse aqui, que é uma retenção direta da minha prótese, vai agir como retentor indireto também. Né? Um outro desenho. Né? Por que a estética é indispensável em PPR? Aí é bem mais óbvio, né? Se a PPR não apresentar estética adequada, o paciente pode se mostrar insatisfeito. Mesmo se ele ou ela gostar, a prótese depõe contra você. Isso depõe contra você é o que está na literatura. Né? Fazer o grampinho na região anterior, tá, não é demérito para ninguém. Biomecanicamente, eu não acho aquilo. Não está errado mesmo. Mas não acho que seja um demérito, né, pelo fato do cara ter optado por aquilo. Né? Mas como obter estética em PPR? Né? Olha lá. Tentar esconder o máximo. Né? Os grampinhos, né? Os constituintes da minha removível. Dá para fazer legal. Né? Dá para fazer legal. Ó, isso é uma removível. Então, tem recursos para fazer. Nem sempre dá para eu aplicar aquilo naquele paciente. Aparece. Então, você está vendendo uma prótese parcial removível para o paciente, você está fazendo um planejamento no seu consultório, vai vir a pergunta, isso é certeza. Vai aparecer o ferrinho? O que você vai falar para ele? Vai aparecer o ferrinho. Se você falar para ele que não vai aparecer e aparecer, ele vai ficar insatisfeito. E tem uma coisa que é extremamente importante de vocês guardarem. Eu já devo ter dito isso em outras oportunidades. 92 a 95%, tá? 92 a 95%, a quase totalidade de todas as reclamações feitas na justiça contra trabalhos odontológicos não são devido à parte técnica do trabalho. O paciente, às vezes, tecnicamente, a prótese está muito bem feita. Mas, esteticamente, o paciente não gostou daquilo. Quando ele não gostou, ele começa a achar defeito. Tá machucando, tá apertando. Porque é o único jeito. Se está doendo, se está machucando, você não dá para falar que o cara não está machucando. Então, ele começa a ficar naquele círculo desgastante. Ele volta sistematicamente para as consultas de retorno reclamando daquilo. Né? Outro dia eu vi no Facebook uma coisa, o paciente depois da 10ª vez, ele já quer pegar a caneta e desgastar o lugar que está pegando, né? Isso é o que mais gera ações contra dentista na justiça. É algum demérito para o dentista receber uma? Não, eu acho que faz parte. Né? A partir do momento que tudo está sendo judicializado, o paciente tem direito de reclamar. E o lugar de reclamar é na justiça. Mas não é confortável. Não é confortável. Né? Pessoal, dúvidas? Temos um minutinho ainda. Se não tem, boa semana para vocês, bom final de semana, bom treinamento hoje à tarde, né, para o retorno à clínica e depois notícias para nós.
Obrigada, professor. Tá bom? Beijo para Tchau. vocês. Tchau, obrigada. Até mais.